Vamos lá, gente, vamos começar o nosso bate-papo hoje, falar sobre demência. É bem importante, como eu já introduzi no comecinho do programa. E demência não é uma doença específica, obviamente, mas é uma categoria que define diretamente os quadros que são caracterizados pela deficiência cognitiva progressiva. E hoje a demência afeta cerca de 50 milhões de pessoas ao redor do mundo. E os sintomas estão intimamente ligados à memória e à lucidez. A produção preparou um VT para a gente introduzir um pouco mais o assunto e já já a gente fala com a especialista. A demência é uma doença cerebral incurável e progressiva, sendo a doença de Alzheimer e a demência vascular as formas mais comuns. Cada forma de demência tem seus próprios fatores de risco, mas a maioria compartilha de um fator de risco em comum: a idade. Aderir a ações positivas para a saúde durante a vida pode ajudar a prevenir ou retardar este tipo de problema. Vamos entender mais sobre o assunto? Vamos entender mais sobre o assunto hoje com o especialista nesse assunto, que é geriatra, a doutora Daniela Gomes. Seja bem-vinda, doutora, é uma alegria te receber. Obrigada pelo seu tempo conosco, Obrigada pelo viu? convite. Vamos lá falar das demências. São várias, né? São várias demências e a notícia boa é que temos demências que são reversíveis, completamente reversíveis, e demências que são irreversíveis. E aí o mais famoso é o Alzheimer, sem dúvida nenhuma. Apesar de que eu estava lendo um artigo outro dia e tem um medicamento lá nos Estados Unidos que está sendo testado com eficiência, né? Você acredita nessa possibilidade, doutora? Olha, acredito. Tem vários estudos mostrando que esse medicamento novo, que é um anticorpo monoclonal, que agiria num outro processo do Alzheimer, que até hoje ainda não é combatido pelos remédios que temos, que agiria retardando a evolução, mas numa fase muito precoce, antes da doença se clinicamente. Então, teria que ser como se fosse uma vacina. É um medicamento mesmo, mas seria numa fase muito inicial. Então, assim, a gente imagina que para a demência começar os primeiros sintomas, a pessoa já está tendo alterações neurológicas, cerebrais, estruturais, há pelo menos 15 anos. E muitas vezes é muito difícil pegar isso nos testes que a gente tem no consultório. Então, muitos estudos estão sendo feitos com novos testes, biomarcadores e com PET neurológico marcado com a proteína, que vai descobrir se a pessoa está tendo o Alzheimer numa fase muito inicial, antes dos primeiros sintomas aparecerem. Hoje a gente já tem esses exames? Hoje a gente já tem inclusive no Brasil, ainda não disponível para todo mundo, ainda não na rede pública, mas a pergunta hoje em dia muito puxa, adianta eu fazer o teste se eu não tenho ainda o tratamento? Então a gente fica muito nessa seara hoje em dia, né? Eu vou descobrir que eu tenho, mas não necessariamente todos os casos vão evoluir, enfim. Então fica muito, não é um marcador só, a gente acaba usando a clínica, os testes laboratoriais, biomarcadores, exame de tomografia, tudo isso junto, né? Mas a gente já tem no Brasil. Bom, para fechar o diagnóstico não é fácil, mas de toda forma eu penso que talvez seja mais assertivo que os testes neuropsicológicos, né? Sem dúvida Essa nenhuma. testagem hoje eu fico pensando complicada, principalmente no pós-Covid, em que muita gente teve sua memória afetada. Olha, Cláudia, a gente tem tido agora, né, nesse pós-Covid, muitas pessoas com queixa de memória, muitas pessoas muito preocupadas com relação a isso. Saiu um estudo recente falando da associação do aumento muito grande, cerca de 50% de diagnósticos de Alzheimer em um período de 1 ano após o Covid. Lógico que é um estudo ainda observacional, precisa ser melhor estudado, outros estudos precisam vir, mas as pessoas ficam preocupadas toda vez que tem uma perda de memória, sem sombra nenhuma. Agora, a perda de memória, ela também está associada a um monte de coisas que a gente tem vivido, que é o estresse. A depressão, né? A gente aumentou muito, principalmente aqui no Brasil, o número de estressados, de ansiosos e de deprimidos. É impressionante. Isso tudo afeta a memória também. Afeta a memória. A gente sabe que depressão, isolamento social também afeta a memória. A gente sabe que ansiedade, como você disse, também afeta a memória. A gente tem uma série de fatores de riscos que a gente consegue modificar
que diretamente diminuem a chance da pessoa ter o Alzheimer. E se a gente fizer isso ao longo de uma vida, sem dúvida nenhuma, o resultado vai ser muito melhor. Muito bom. Agora, quando a gente fala demência, a gente pensa rápido no Alzheimer. Mas existem outras demências importantes e frequentes como Alzheimer? Existe. De demências irreversíveis, digamos assim, né? As mais frequentes são a doença de Alzheimer, que corresponde a mais ou menos 70% dos casos. A gente tem também a demência vascular. O paciente tem um AVC, tem um derrame, e depois do derrame ele começa a ter uma perda cognitiva. É um pouquinho diferente a evolução do Alzheimer, né? Mas também é bem progressiva. A gente tem a demência por corpus de Levy, que acaba sendo uma tríade, tem o parkinsonismo junto com o quadro demencial, junto com alterações do sono e alucinações, também é muito frequente. E a gente tem a demência frontotemporal, que acomete pessoas mais jovens, né? Por volta dos 50 anos de idade, e começa com alteração comportamental, não com memória. Esse é um dado interessante. A pessoa começa a ficar muitas vezes com um comportamento muito exacerbado, fazendo coisas que não era do caráter, enfim, ou muito apático. E depois desenvolve o quadro de perda de memória. Essas são as mais frequentes, mas a gente tem outras também. Vocês veem que tarefa difícil dos médicos, né? Porque você falou de 50 anos, muda um pouco o caráter. Eu já me lembro das pessoas quando vão envelhecendo, algumas, não todas. Eu tenho 52, mas eu acho que ainda não estou nesse quadro. Que vão ficando mais saidinhas, né? Vão se permitindo coisas, até escandalizando um pouco mais. E outras, por conta até da oscilação hormonal, da menopausa, se retraem e ficam mais tristinhas. Mas isso tudo pode estar mascarando um processo de demência. Sim, sem dúvida. Olha que interessante. Bom, doutora, sabe que já já a gente vai ali só pro YouTube e eu quero convidar vocês que estão assistindo para participarem. Depois a gente continua esse assunto. Eu vou dar um recadinho e volto já, tá bom? Mas antes eu já quero deixar aqui o contato da doutora Daniela Gomes. Se você quiser entrar em contato com ela, marcar um bate-papo, é tão importante a gente estar bem amparado em relação a médico, ter um geriatra. As pessoas ainda têm preconceito com geriatria porque acham que é médico para velho, né? E não é. E eu não sei por que ninguém quer ser velha. Eu tô velha, não é velha, né? Porque velha parece que tá gasto, né? Mas eu já estou madura, 52 anos, eu já tô na fase de procurar uma geriatra. Olha lá, uma maravilhosa. Vai ser um prazer. E a doutora Daniela Gomes, ela tá no SBA Residencial, é isso? Isso, SBA. SBA Residencial, sbaresidencial.org.br é o site, tá bom? SBA Residencial. Melhor, hoje a gente está batendo um papo muito importante sobre demências. E são várias demências, gente. E falar em demência, às vezes a gente fala, eu não quero nem pensar nisso. Mas é importantíssimo, porque a gente está envelhecendo mesmo. E que bom, graças a Deus, porque eu não quero morrer. Eu quero mais é ficar bem velhinha, né? Mas eu quero ficar saudável. Sim. E é possível, doutora? É possível, é possível. O que a gente fala que é muito importante ter hábitos de vida saudável. E quanto antes começar, melhor. Então, uma alimentação saudável, bem balanceada, O que é uma alimentação saudável para quem quer evitar uma demência, por exemplo? Ou o que a gente deve evitar para evitar a demência? Então, alimentos fritos, gordurosos, muito sal, muito açúcar. Então, é muito importante a gente comer bastante proteína, saladas, legumes, um pouquinho de carboidrato. A gente sempre fala que o que você abre uma embalagem, já lá não é muito saudável, é comida de verdade, né? Descascar mais, desembalar menos, tem que ser esse o lema, tá bom? Agora, bom, aí você falou da alimentação, Isso. Comer bem. Comer bem, fazer atividade física, isso é fundamental e importantíssimo. Então, é muito importante que desde sempre a gente faça alguma atividade física. Alguma atividade física pelo menos 5 vezes por semana, no mínimo 30 minutos. É muito importante fazer alguma coisa que a pessoa gosta, né? Porque a atividade física você tem que gostar para ter o ânimo de fazer. Pode ser musculação, pode ser uma caminhada, pode ser um exercício aeróbico qualquer, uma hidroginástica, mas é muito importante fazer. Além disso, controlar doenças. Então, caso tenha hipertensão, caso tenha diabetes, caso tenha uma obesidade, é muito importante tentar combater essas doenças e manter os níveis dentro do ok, né, dentro do esperado. Além disso, não fumar, né, e evitar o consumo de álcool excessivo. Esses são os mais importantes. Além disso, o isolamento social, que a gente já tinha conversado, evitar,
E acredite, aparelho de surdez. É muito importante que a pessoa ouça bem, porque senão tende ao isolamento e tem fatores, tem estudos envolvendo perda auditiva com declínio cognitivo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Muita gente deixa de usar o aparelho de surdez por preconceito. Presta atenção. Se eu preciso falar mais alto, vamos cuidar dessa audição, né? Porque se você não ouve, você com o tempo acaba se desinteressando de prestar atenção nas conversas, de participar das coisas e acaba se isolando. Isso é muito ruim. Gente, vamos fazer uso daquilo que hoje a gente tem como recurso para ter uma vida com mais qualidade. Você falou de aparelho de surdez, eu me lembrei também de algo que é associado de forma pejorativa ao passar dos anos, que é o uso da bengala. E é tão importante. Você lembra, no passado, a gente viu os senhores sábios, eles tinham um cajado, né? Isso é símbolo de sabedoria. Burrice é a gente andar precisando de um apoio e não usar o apoio por preconceito, por vergonha, cair no chão e se machucar. Aí isso é que não pode. Achei fantástico, Cláudia. Não é? Nossa, fantástico, porque assim, na verdade, o que a pessoa precisa é estar independente funcionalmente. Então, se ela precisa de algum tipo de suporte para evitar uma queda, e é muito mais interessante ela usar a bengala e andar sozinha, não precisa de ninguém. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Vocês podem esperar que eu vou estar aqui, assim, bem feliz, bem arrumadinha com a minha bengala e do mesmo jeito, porque a nossa essência é o que importa, gente. Mas não vai ficar estranho com uma bengala, não vai ficar nada, vai ficar lindo. E tem umas lindas. Exatamente. Vai ficar lindo. E lindo é a gente saber se cuidar e saber se respeitar. Isso é bonito, isso tem valor. Isso aí. Né? Agora vamos lá, vamos continuar, porque eu tô achando esse papo super interessante e importante. Então a gente já sabe aí o que a gente pode fazer para prevenir as demências. Aliás, todos os médicos são unânimes em falar todas essas coisinhas que a gente tem que fazer. Isso é obrigação, a gente tem que aprender a gostar daquilo que a gente tem que fazer, né? Não adianta gostar daquilo que a gente não precisa fazer. Vamos gostar então disso que temos que fazer. Agora, pensando em agir o quanto antes, já que você disse que algumas demências a gente tem tratamento e outras não, nessas que tem tratamento, o que a gente precisa perceber? Geralmente, o início dessas demências reversíveis é relacionado com perda de memória. Então, a pessoa começa a esquecer uma coisa, esquece um compromisso, demora mais tempo para fazer uma atividade, esse já tem que ser um sinal de alerta para procurar o médico. As demências reversíveis, a gente tem várias delas, Cláudia. Entre elas, demência por falta de vitamina B12 e ácido fólico, ou seja, falta de vitaminas podem levar a declínio cognitivo. Você corrige o déficit de vitamina, resolveu a demência. A gente tem relacionadas com alguns tipos de infecção. Então, HIV pode levar isso, sífilis pode levar isso. A gente tem também uma doença que é muito importante o diagnóstico precoce, porque é completamente reversível, chama hidrocefalia de pressão normal. É uma doença que começa afetando primeiramente a marcha, então a pessoa anda com a marcha com os passos mais abertos, enfim. Depois acaba tendo incontinência urinária e, por último, uma queixa cognitiva, uma perda de memória. E é uma doença que é abordada por neurocirurgia e tem uma reversão completa, se diagnosticado no início, né? Então é muito importante isso também. E a gente tem algumas outras demências relacionadas com hipotireoidismo, por exemplo. Então, o hipotireoidismo não tratado leva a quadro demencial. A gente tem alterações renais e hepáticas que podem levar a um problema de memória. Então, é muito importante estar alerta à perda de memória e procurar um especialista, seja neurologista, geriatra ou psiquiatra, para fazer o diagnóstico. O hipotireoidismo não tratado pode levar à doença, mas quando a pessoa tem o hipotireoidismo e acha que está tratando, mas o remédio não está mais fazendo o equilíbrio, eu estou falando isso porque eu tenho hipotireoidismo e eu gosto de controlar porque o mal-estar que eu sinto quando descontrola é muito grande. Eu nem sei como é que alguém consegue viver com hipotireoidismo sem tratar. E eu sei que tem gente que usa ele como a muleta para justificar a sua vontade de nada, sua obesidade. Isso, gente, não é justificativa, que se você trata, você fica bem para viver a vida, né? Perfeito. Com alegria, com disposição. Então, tem que tratar. Mas, se desequilibrar, a gente começa com perda de memória ou não? Também começa com perda de memória. Ele tem que estar dentro da faixa, né? Então, se usa o remédio para ficar com o hormônio dentro da faixa. Estando dentro da faixa, a pessoa não tem. Agora, se estiver fora da faixa, se começar a aumentar muito
o TSH e a pessoa tem sim uma alteração de memória. Tem que ficar mesmo de olho. Médico não é uma coisa que você vai uma vez. Eu fui uma vez, há 10 anos, o médico me passou esse aqui, ó, e eu tô tomando nessa dosagem há anos. Tem que fazer exame para ver se tá certo. E a gente ouve muito isso, Cláudia, muito. Ai, toma essa dosagem há 5 anos. Aí, quando você faz o exame, está completamente alterado. Pois é. E precisa ver o que acontece, né? Tem que ver direitinho como é que tá a saúde. Porque foi como eu falei, eu tenho uma empatia muito grande pela coisa do hipotireoidismo, porque eu tenho hipotireoidismo, mas eu fico me lembrando de algumas pessoas que ficam mesmo prostradas, obesas. E muitas nem sabem que existem essa doença. Né? E acham que é porque eu perdi o ânimo pela vida. O hipotireoidismo da depressão. A gente tem a sensação de que tá tudo muito triste, mas é da doença. Se a gente trata, a gente fica bem. Tá super bem. E é tão simples tratar, né? Pois é. Ai. Bora, gente, tem que procurar ajuda. Vou pedir para a produção colocar aqui o nosso chat. Você que está participando, conta, abre o coração, aproveita esse momento porque é nosso. E a gente está num ambiente bem íntimo que é só aqui pelo YouTube. Depois essa entrevista fica salva no nosso canal do YouTube e muita gente vai assistir, obviamente. Se você já deixou sua pergunta, sua participação lá no nosso Instagram, maravilha. Daqui a pouquinho eu passo para as perguntas do Instagram também, tá? E é muito bom que você esteja com a gente, porque juntos a gente cresce, a gente aprende, né? Sem dúvida. É verdade. Só antes de colocar aqui, que eu acho que a produção está tendo algum probleminha para colocar aqui, já pedi um tempinho. Agora entrou a tela do Instagram. As queixas mais frequentes no consultório em relação à demência, elas vêm provenientes do quê? Geralmente a pessoa acaba tendo mais dificuldade para fazer as atividades do dia a dia. Então a pessoa começa a ter, antes eu fazia um trabalho, demorava 30 minutos, 40 minutos, agora eu demoro 1 hora. Uma atividade que antes era muito rotineira para a pessoa. A pessoa acaba tendo essa queixa e desorientação também. Fica meio perdido no espaço. Eu sempre fui por esse caminho. Aí um dia estava trânsito, eu vou desviar do caminho e não consigo chegar no mesmo lugar. E era algum caminho conhecido. Então essas são as principais queixas. Perfeito. Olha, a Poliana de Santo André, ela diz assim, vi em alguns sites que fazer natação ajuda na prevenção da demência. É verdade? Se sim, com qual idade seria o ideal para começar a fazer? É verdade e deve-se começar desde bebê, né? Se puder, o quanto antes. Então, assim, a atividade física, quanto antes, melhor, sempre. Tanto para doenças do sistema nervoso, né? Como a demência, que a gente está conversando, quanto também para doenças cardíacas, né? Então, é muito importante, o quanto antes. Nunca fiz nenhuma atividade física, nunca fiz natação. Tenho 70 anos, posso começar agora? Deve. Tá? E outra coisa, né? Você falou das atividades essas aeróbicas de 5 vezes por semana, 30 minutos, que a gente vai refazer aí toda essa nossa questão hormonal, liberar um monte de hormônio bom, né? Gera bem-estar. Mas eu sempre gosto de falar para as meninas e meninos em casa que musculação, gente, quando a gente está envelhecendo é primordial. Porque olha isso aqui, levanta e senta. Aí você já não consegue. Aí, às vezes, acontece assim, que você acha que vai e não consegue. Aí, de repente, você está sozinho em casa, não consegue levantar sozinho. Ou então, sem querer, você cai e você não tem força para levantar do chão. Não, eu não quero isso para vocês. Eu quero que vocês tenham vida, né? Com qualidade. Então, tem que fazer musculação também, viu? Não tem jeito. Cláudia, mas é muita coisa mesmo. A gente vai fazer, a gente ia para a escola, ia depois fazer um monte de outras atividades, não é? Vamos continuar. E é o principal exercício, Cláudia. Musculação para o envelhecimento é fantástico. A gente reduz muito sarcopenia, osteoporose. Então, assim, é o principal exercício. Aí você fala chato, é chato só no começo, depois você começa a gostar, não tem jeito. E de novo eu falo, aprendi isso com o Nuno Cobra há muitos anos atrás aqui no Vida Melhor. Ele falou, o ser humano precisa aprender a gostar do que tem que fazer e não só fazer aquilo que gosta. Perfeito. Então eu falei, é isso mesmo, tem que aprender a gostar do que tem que fazer. Tem que tomar banho? Gosto de tomar banho. Tem que escovar dente? Gosto de escovar dente. Tem que fazer academia? Gosto de fazer academia. E ponto. Não tem exceção, né? A vida fica mais fácil, né? Fica bem mais leve, Tem né? que ser assim. Vamos lá, vamos passar para a próxima. Solange, de Florai, Paraná. Desde que peguei Covid na pandemia, sinto que minha cabeça não é mais a mesma. Tenho 55 anos e ando esquecida. Às vezes esqueço até o nome das pessoas. Posso estar desenvolvendo demência? Solange, eu confesso que eu tô igualzinha a você e eu também fico com essa paranoia.
Olha, Solange, é muito importante, sempre que tem uma perda de memória, a gente investigar, né? Logicamente que à medida que a gente envelhece, é mais natural a gente esquecer as coisas, né? Pós-Covid, mais ainda, né? Então, o Covid está relacionado a alterações cognitivas, já estava relacionado lá atrás, no início da pandemia, em 2020, com alteração sensorial, perda de olfato, paladar. Isso gera um reflexo que traria alguma consequência neurológica. Mas é importante fazer a investigação. Esquecer só um nome não é tão preocupante. Começar a esquecer nomes, esquecer compromissos, afetar o dia a dia por conta da perda de memória é um sinal de alerta, tá? Então, o que eu aconselho a Solange? É muito importante passar com um especialista, fazer os testes cognitivos, fazer os exames laboratoriais, um exame de imagem, até que para que ela possa ficar tranquila. Tem muitos casos pós-Covid que com exercícios cognitivos, com a reabilitação cognitiva, a pessoa volta absolutamente ao normal, tá? Então, é importante ela ir atrás para a gente ter certeza do que é, mas não precisa ficar em desespero. Que especialista seria o ideal nesse caso? Olha, eu gosto muito da ideia de geriatra, logicamente, ou neurologista. Tá. Vamos cuidar disso, né? Tem que fazer tudo direitinho. A Claudete Regina, o exame ressonância magnética do crânio pode diagnosticar demência? Pode diagnosticar demência. Com o exame, a gente consegue ver uma área, e aí falando especificamente do Alzheimer, por exemplo, ele consegue ver a área que é a área da memória, que é o hipocampo, que vai ficar atrofiado. Então, é um exame muito importante. E também, para as outras causas de demência, a gente também consegue ver se teve insultos vasculares, se teve um AVC. Então, a gente consegue, através do exame, ajudar no diagnóstico, né? Como a gente disse antes, não é só a ressonância. É a avaliação clínica, são os testes neuropsicológicos, são os exames laboratoriais e a ressonância magnética. Perfeito. Vamos lá, vamos ver aqui no nosso chat agora do YouTube. A Maria Creuza diz, doutora, tenho 54 anos, vejo que estou muito esquecida. Sim, minha mãe tem. Como posso fazer para não ter? Maria Creuza, aquilo tudo que a gente conversou, né? Então, bastante atividade física. O que a gente diz, quando um pai, uma mãe já tem a demência, a gente tem que tentar mudar todos os outros fatores de risco que são possíveis modificar. Então, controlar a hipertensão, controlar a diabetes, evitar a obesidade, comer de forma saudável, não fumar, não ingerir bebida alcoólica, treinar essa memória. Então, é muito importante aprender coisas novas para o cérebro, aprender um instrumento musical novo, é muito importante aprender uma nova língua, por que não? Fazer artesanato, aprender a cozinhar. Tem várias coisas que a gente pode fazer gostosas e que sejam novas para o cérebro, e com isso também a gente vai criando mais sinapses e mais conexões. Maravilha. Vamos lá, continuando aqui. A Soraya, ela pergunta, e a doutora acabou de responder, mas só para reforçar, quando tem um caso na família, as chances aumentam para ter Alzheimer, né? Isso, aumenta, é um pouco acima da população em geral, mas aumenta um pouquinho sim, cerca de 2 vezes a mais do que a população em geral. Joia. A Esther está dizendo, minha tia fala que minha avó, de um lado do cérebro, está secando. Isso é mal de Alzheimer? Na verdade, deve ser atrofiando, né? Então, quando o cérebro ele vai encolhendo e naquele espaço vão surgindo líquor ou alguma outra espaços mesmo entre o cérebro. Pode ser que seja, mas é natural do envelhecimento o cérebro também atrofiar um pouco, né? Okay. A Glaucia está dizendo assim, boa tarde, minha irmã desenvolveu a doença de Pick aos 50 e poucos anos. Essa doença está associada ao Alzheimer? Doutor, o que é doença de Pick? É aquela demência frontotemporal, é o outro nome, é um sinônimo dela, né? A demência de Pick é aquela doença que começa na faixa da 5ª década, então com 50 anos, e a pessoa começa com uma alteração comportamental inicialmente, então geralmente fica mais exacerbada, mais atirada, digamos assim, ou atirado, e depois, ao passar do tempo, vai tendo a perda de memória. Não tem relação com a doença de Alzheimer. As duas são dentro do guarda-chuva de síndrome demencial, mas cada uma com a sua fisiopatologia. Existem algumas pessoas que depois desses 50 e poucos anos começam a ter picos de explosões, então se estressam muito, né? Vai ao banco e demorou e de repente fez lá uma coisa feia. Isso
pode ser pique? Pode ser pique. E também no Alzheimer, né? Também a pessoa fica com juízo crítico diminuído, que a gente fala. Então, assim, a pessoa perante situações que antes não tinha determinada atitude, até mesmo por conta do caráter, passa a ter. Então, a pessoa fica meio sem senso, né? Isso pode acontecer também no Alzheimer. Maravilha. A Maria Antônia diz, meu esposo tem 83 anos e já está com esquecimento, caduquice. O que pode ser feito para melhorar? Esse termo é divertido, né? Caduquice. A gente quase não ouve mais, né? Olha, no caso dele ter uma síndrome demencial, é muito importante o tratamento precoce, né? Então, se não for só do envelhecimento, se de fato for uma doença da memória, como o Alzheimer, por exemplo, a gente entrar com medicação inicial, de forma precoce, a gente retarda muito a evolução da doença. Fora isso, fazer uma reabilitação cognitiva, então pode ser palavras cruzadas, pode ser um jogo de memória, pode ser com um terapeuta ocupacional, pode ser uma musicoterapia, mas é muito importante incluir atividades na vida do esposo da dona Maria Antônia para que ele evite ficar com menos conexões cerebrais e assim piorar desse quadro cognitivo. Maravilha. E o que muitas vezes acontece de forma contrária, né? As pessoas começam a excluir. Ah, não, já não está entendendo mais muita coisa, já não vou mais dar muita atenção. Ah, deixa lá quietinha, já está... E não pode ser assim, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, Cláudia, você tocou num ponto tão importante que, assim, a doença ainda é muito estigmatizada, né? Desde daquela época que as pessoas falam, tá esclerosado, né? Tá andando pela rua, tá esclerosado. E deve ser o contrário, a gente tem que incluir o paciente demenciado na sociedade, para que as crianças achem que isso é uma coisa que é uma doença, que precisa de tratamento, que não é porque ele está perdido, que ele não precise de ajuda, ao contrário, ele precisa mais ajuda ainda e tem uma rede de suporte social para isso. Muito bem. A Cleude Cifuente, ela diz, boa tarde, Claudinha e doutora, minha mãe teve Alzheimer aos 86 anos e faleceu. 2 anos depois, 3 irmãos dela tiveram a doença, 2 mulheres e um homem. Qual a chance de eu ter essa doença? Tenho 65 anos hoje. Olha, a chance, na verdade, a gente não fala que a doença é genética, a gente fala que ela tem um componente genético. Então, os familiares de primeiro grau, quando têm a doença, isso embute um risco de 2 vezes a mais que a pessoa ter do que a população comum. Então, não é tanto, mas é aquilo. E esse risco, ela não vai conseguir mudar. Então, todos os outros que a gente conversou aqui, ela consegue mudar. Então, bora fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, treinar esse cérebro, porque isso vai diminuir muito a chance dela ter um quadro demencial. Muito bem. A gente está falando sobre demências e é claro que a gente foca muito no idoso, né? E eu estou conversando com uma geriatra, que é especialista nesse assunto. E aí eu vou aproveitar para falar uma coisa para todos vocês. Gente, muito amor aos idosos, muita atenção com os idosos. A gente tem uma cultura muito errada. Eu acho lindo os orientais, que eles têm um respeito enorme pelo idoso e eles tratam o idoso com um amor gigante e a gente, muitas vezes, não. O idoso não pode ficar deixado de lado, né? A gente tem que cuidar com muito carinho. E pensando em demências, qual é o jeito mais correto da gente caminhar com o idoso? Vou te dar alguns exemplos que acontecem normalmente. Tá lá conversando com a mãe e ela tá contando o caso pela 10ª vez. A pessoa ouve com paciência ou fala, você já me contou isso? Como é que seria o melhor? O melhor é ouvir com paciência, né? Não precisa falar que já sabia. Não, mesmo porque isso cria na pessoa que está contando um sentimento de inutilidade, né? A pessoa se sente menor diante dessa situação e muitas vezes leva a um quadro depressivo em cima do quadro demencial. Então é muito importante, ouve de novo, finge que não está sabendo, faz a pergunta para a pessoa responder novamente aquilo. Isso vale para todas as confusões, por exemplo, você é o fulano, confundiu, o irmão, né? Ou confundiu alguma situação. Hoje de manhã eu fui à igreja e não foi à igreja. A gente debate nesse caso ou vai aceitar tudo? A gente pode tentar falar para a pessoa sem agredi-la, né? Que, olha, eu não sou fulano, eu sou a Daniela, por exemplo, né? Ai, mãe, você confundiu meu nome, tá confundindo, acho que você gosta mais dele, hein? Não sei, levar na forma de brincadeira, pode falar. Agora, se isso trouxer um comportamento de irritabilidade
ou de agressividade, que muitas vezes acontece no paciente demenciado, para-se tudo e concorda com ele. Maravilha. A não ser que leve a um risco, né? Então, muitas vezes a gente fala, o paciente demenciado que não tem mais condições de dirigir, pode pegar um carro, né? Então, isso é uma situação que o carro não pode estar nem na garagem para que ele queira usar, né? Então, as situações que embute risco de vida da própria pessoa e de outros, não pode ter essa complacência. Doutora, existem muitos casos de uma dificuldade enorme. A gente está passando isso lá na minha família. A minha sogra, ela precisa de um cuidado, né, direto, o tempo todo. E ela não aceita. Não aceita, não reconhece. Então, ela tá com a pessoa, passou o dia bem, dormiu, ela acorda e não reconhece, expulsa e manda embora e ofende. E é muito complicado. Como agir nesse caso? Porque também tirá-la da casa dela, eu acho que vai ser uma dor muito grande. Sim. Olha, o que a gente sempre orienta é assim, tentar usar a biografia, né? Então, o que a pessoa gostava? O que a pessoa gostava de fazer? Quem era essa pessoa anteriormente, né? E usar isso como atributos para a pessoa conseguir cuidar. Então, por exemplo, se é uma pessoa que no passado trabalhava com moda, por exemplo. Aí me fala como que era que a senhora fazia, como que a senhora desenhava, como que a senhora compunha as peças, ou se gostava de música. Me conta mais um pouquinho, como que eram as músicas, vamos tentar dançar, vamos... Então, é muito importante usar a biografia da pessoa, porque a memória tardia está preservada até uma fase muito avançada. Isso para os cuidadores, no caso. Para os cuidadores, isso. Então, é muito importante usar esses artifícios para que a pessoa crie um vínculo, porque senão é um intruso que ela não quer, querendo obrigá-la a fazer coisas que ela também não quer. Então, é sempre importante o convencimento e tentar usar a biografia para a pessoa conseguir alcançar aquilo que precisa ser feito, né? Que é o cuidado. É um desafio, né? É um desafio. Não é fácil, não. Desafio, mas a gente tem que insistir. E também, como você falou, de risco de vida, né? Deixar só é um risco muito maior. Sim, e muitas vezes a pessoa não quer fazer aquilo naquele momento. E daqui 5 minutos ela aceita, né? As pessoas demenciadas têm um tempo diferente. Então, às vezes, ela está irritada naquele momento. Vamos tomar banho. Não, agora eu não quero. Vamos tomar banho, agora eu não quero. Vamos tomar banho. E vira uma confusão. Não insiste. Não insiste. Daqui 5 minutos, fala, olha, a gente tem uma consulta. Vamos tomar banho para a senhora ir bem bonita no médico? É normal que o demenciado não queira tomar banho, né? É bem comum, é bem comum. E tem muitas vezes, tem alguns comportamentos que são muito típicos da demência nessa fase moderada, né? A pessoa muitas vezes fica fazendo trejeitos com a mão, com a boca. Muitas vezes a pessoa não quer um banho, não quer colocar uma roupa, ou quer usar sempre a mesma roupa, não quer pôr a roupa para lavar. Isso tudo com jeitinho no dia a dia, o cuidador ou a equipe por trás consegue acessar. Muito bem. Eliana Coppi, ela está dizendo, Senhor, forças, tratamento de tireoide e Hashimoto. Sinto muitos sintomas. Aí ela colocou, eu confio na misericórdia de Deus. Que bom. Eu penso assim, Eliana, é bom a gente ter fé. Mas eu quero te falar uma coisa, agora eu vou te falar como amiga, como paciente também da mesma doença. Nenhum bicho de 7 cabeças. Para. Tá tudo certo. Graças a Deus, essa doença aí é de virar a página. Você vai tomar o seu Eutirox, Sintroid, tem vários nomes, Puran, vai com o médico, chegar na sua dosagem correta e pronto. Ainda vou te dar mais uma dica. Acordou muito cedo, toma um remedinho, mas não precisa nem beber água. Mastiga, porque ele é docinho, gostoso. Você vai achar que tá comendo uma balinha e continua dormindo, que você dorme mais gostoso ainda e tem sonho bom. Pode desencanar. Esse negócio de ficar também, não, a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes, vocês podem ficar até chateados comigo ouvindo isso, mas muitas vezes a gente pega doença como muleta para chamar atenção, para se vitimizar. E a gente não tá aqui para isso, a gente tá aqui para protagonizar, para viver feliz, né? E para espalhar amor. Você é tão amada, você é tão especial. Presta atenção em você. Eu estava conversando com a doutora Daniela Gomes, que é geriatra, e ela está lá no Instagram, no SBA Residencial. Depois você pode conferir, tem mais informações por lá. E agora que a gente já falou sobre demência, são várias demências, algumas são irreversíveis, como, por exemplo, o Alzheimer. A gente precisa estar atento aos sinais e fazer a prevenção com hábitos de vida saudáveis, que são aqueles que a gente fala todos os dias aqui, que a gente tem que levar a sério e praticar. A gente vai para um momento de perguntas. A gente já fez algumas lá no YouTube, mas agora as perguntas que vieram pelo nosso Instagram. Você sabe que todo dia a gente coloca a arte lá e tem as perguntas. Pode soltar aqui, gente. Pode colocar a primeira pergunta na tela, no nosso vídeo, porque eu já quero fazer a primeira. A Maria Aparecida quer saber,
Infecção urinária tem o poder de deixar um idoso demente? Olha, Cláudia, que pergunta bacana da Maravilhoso, Aparecida. Eu adorei. A infecção urinária não leva à demência. A infecção urinária leva a um quadro que chama delírio. O paciente muitas vezes pode ficar muito hipoativo ou inclusive muito agitado, pode ser os dois espectros, e tendo alucinações e delírios também do pensamento. Isso é completamente reversível. Então o paciente trata a infecção e resolve-se o delírio. Então não, de forma nenhuma, a infecção não leva à demência. Perfeito. Próxima pergunta, obrigada Maria Aparecida. Ana Cecília de São Paulo. Nutropil ou Ritalina poderiam ser medicações para tratamento de demência senil? Não, não são tratamento para demência. Na verdade, a gente tem duas classes de tratamento para demência, que são os anticolinesterásicos e os inibidores da NMDA, que é a memantina, né, o nome genérico da droga. Então, tem esses dois tratamentos, tá? Esses daí não fazem parte. Muito bom. Próxima pergunta já vai para a tela. Obrigada, Ana Cecília. A Paula Gonçalves, ela diz: tenho 39 anos e estou com osteoporose 4 por motivo de câncer na adolescência. Estou com envelhecimento patológico. O que devo fazer? Não, na verdade, ela não está com envelhecimento patológico, teve uma alteração óssea relacionada a um possível tratamento oncológico, que precisa é cuidar desse osso, né? Então, fazer a densitometria, ver se tem indicação do tratamento para osteoporose, porque com o tratamento a gente consegue reduzir aí muito risco de fraturas, né? Então, o tratamento é com esse objetivo, mas não tem nenhum envelhecimento patológico, não. Maravilha. Obrigada, Paula. Próxima pergunta é da Michele. Minha mãe tem 89 anos, tem osteoporose grave, já teve um AVC e agora vive falando sozinha. É normal? Pode ser demência? Olha, se for uma alteração nova, né, se ela nunca falou sozinha e de repente ela começa a falar sozinha, é muito importante investigar, né, e ver esse conteúdo. Às vezes a pessoa pode estar ouvindo vozes e estar conversando com essas vozes e ser algum transtorno psiquiátrico. Outras vezes ela pode estar tendo alteração do pensamento e ser um delirium por alguma doença orgânica de base, como a infecção urinária que a gente falou. Ou ela pode estar tendo algum tipo de alucinação e estar relacionado com o quadro demencial. Ou ela pode estar só querendo falar sozinha mesmo, né? Enfim, então precisa investigar e ver qual o conteúdo dessa fala e o que está por trás dela. Muito bem. Gente, que papo bom. Eu quero que você assista. Você que não assistiu inteiro, vá lá no nosso canal do YouTube, tá? SBA Residencial no Instagram, sbaresidencial.org.br. Doutora Daniela, muito obrigada. Uma alegria te receber. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.